Olá amigos, tudo bem com vocês? Sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este canal é 100% ateísta. Mandar aqui um grande abraço aos meus amigos ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. Claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal, sejam aqui todos muito bem-vindos. Falar hoje, amigos, sobre uma história terrível, macabra, né? Mais uma, né, das centenas de histórias que tem dentro desse livro, arrogado pelos cristãos como sendo a inerrante palavra de Deus, né? Que se tivesse apenas um erro, uma contradição, já deixaria de ser divino ou de algum Deus, né? Deus algum existe, homens criam deuses, não deuses criam homens, não é verdade? Então esse livro, arrogado pelo cristão como sendo sagrado, né? Na realidade é mais sangrento. Existem centenas de histórias aqui de atrocidades, de invasões, de barbaridades, né? Isso narrado desde o começo lá, quando o Abraão, né, sai de lá de sua família lá, né, dos hebreus, por sinal um povo politeísta que acreditava em vários deuses, né? O politeísmo, para quem não sabe, é a adoração a vários deuses, né? Tendo um deus principal e os outros deuses sendo submissos, né, a ele. E aí o ser humano nessa história fica lá na base da pirâmide, lá embaixo, enquanto o pombo caga na cabeça dele. Enfim, pessoal, esse livro arrogado pelos cristãos como sendo sagrado, que é mais sangrento, né, repleto de atrocidades, né, fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, intolerância, milhares de contradições, incesto, pedofilia, estupro, homicídios, genocídios, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e, como falei, barbaridades, né? Muita barbaridade. Além do que, tem fantasias como cobra falante, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, homem que ressuscita, águia que fala, jumento que fala, homem que anda sobre as águas, zumbis que andam sobre a terra, dragão de 7 cabeças, unicórnios e uma virgem que deu à luz do pombo, né? E aí deu à luz ao filhote de pombo, né? O mito de Jesus. Que sabemos que nada mais é, o Jesus bíblico nada mais é do que uma criação do Constantino, imperador Constantino, que era ateu e morreu ateu. Ele criou a religião, cristianismo, para você que não sabe, cristão, apenas porque o Império Romano havia crescido demais e devido às grandes religiões que tinha, a diversidade de religiões e deuses que tinham, esse povo, esse império dele estava em conflito. Ele precisava unir o império e na marra não conseguiria, tinha que ser através de uma religião. Cria-se o quê? O novo Deus, né? O Deus pegado lá dos hebreus e plagiado, né, de outras religiões, o Jesus mito, que jamais existiu na história, existe apenas dentro das páginas do livro Bíblia, tá? Aquela história lá que como os crentes aí, alguns crentes aí querem dar justificativa na história do Jesus bíblico, aí cita lá o historiador Flávio Josefo, né? 5 linhas que foram desmascaradas pela papirologia como sendo implantadas no texto do historiador Flávio Josefo. Viu, crente? Viu, pastor? Não quero enganar o povo não, tá? Ali é mais uma, né? Como vocês têm aí, né, arqueólogos evangélicos pagos pelo sistema religioso, o estudo dele, inclusive os estudos deles, né, a maioria pagos pelo sistema religioso, para tentar manipular, criar provas para justificar as fantasias bíblicas, né? Mas vocês jamais conseguirão fazer uma mula falar. Assim como vocês não conseguem cura nenhuma, né, fora das suas igrejas, né? Desafio vocês a cumprir o que está em João capítulo 14, né? Que diz, o mito de Jesus, né? Aquele que em mim crê farão coisas ainda maiores das que eu faço, né? Então saia daí, né, do seu castelo de Harry Potter, pegue seu livro mágico e vá ali no Hospital do Câncer, cure leproso também, cure amputados, levante aleijados, cure cegos, né? Cure cegos, né? Por que pastor usa óculos, né? Se ele tem tanta fé, né? Enfim, pessoal, para não me alongar, esse é mais uma das histórias absurdas que o crente lê dentro da Bíblia, mas parece normal, parece consentir um absurdo desse, né? Por sinal, é a história O Levita e a morte de sua concubina. O Levita, né? É justamente dessa, como já falo, todo vídeo eu falo, quase todo vídeo eu falo.
Essas religiões semitas são as piores da face da terra. Quais são as religiões semitas? Aqui descende lá dos hebreus. Aí vem aí o judaísmo, né? Os Yahudins, né? Que na realidade a letra J não existe até hoje lá, né? Lá, se você for em Israel hoje, não existe a letra J. Você vai escutar eles falar e jamais ouvirá da boca dele a letra J. Por quê? Porque é uma criação, tá? A letra J é uma criação. E os Yahudins, né? Com o livro A Torá, aí depois vem o cristianismo, aí o Constantino ateu, né? Mas que queria unificar o reino dele em torno de uma religião, e aí massacrou, matou outras religiões, né? Forçou, tomou templos, e aqueles que não queriam ceder ao cristianismo tinham que ser pagar, eram pagãos, considerados pagão, e o termo usado até hoje para quem não é batizado, né, nesse Jesus mito, nesse filhote de pombo Zé Ruela. Vamos ver uma atrocidade aqui, para não me alongar muito, está em Juízes capítulo 19. Eu quero que você preste bem atenção, crente, nessa história, e me diga. Lembrando, ele era um levita, viu? Levita de onde? Da tribo de Levi, tá? Inclusive aquela questão do dízimo, vou fazer um vídeo aqui qualquer dia sobre a questão do dízimo, tá? Que o dízimo era alimentos, né? Eles se baseiam lá no Antigo Testamento, negam todo o Antigo Testamento, os pastores, né? Negam o Antigo Testamento, dizem que agora é uma nova aliança com Jesus, mito, né? Porém usam o Antigo Testamento quando é para extorquir dinheiro dos fiéis, né? A questão do dízimo eram alimentos, tá? E era dado para a tribo de Levi, os 12, as 12 tribos de Levi, tá? Mas vamos seguir aqui. Veja que história escabrosa, cabeluda, terrível desse livro podre, nojento, na minha opinião. Juízes capítulo 19, versículo 1. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita, que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá 4 meses depois. Então, ele pegou uma concubina, mas ela só viveu com ele 4 meses, traiu ele e voltou para a casa do pai em Belém de Judá. Seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher, então ele chegou lá e é o que acontece. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai e quando o seu pai viu, alegrou-se, né? Então o cara chegou, né, com os jumentos e o seu servo, ela viu, o levou para dentro da casa do pai dela. E o pai alegrou-se, né? Entre aspas, porque você vai ver que o pai aqui estava prevendo algo terrível. Versículo 4. O sogro dele o convenceu a ficar ali. E ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo e bebendo, né? Fazendo festa. No 4º dia, eles levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma mais alguma coisa e depois vocês poderão partir. Versículo 6. Os dois se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. Mais uma vez o pai pediu que ficassem. O pai estava prevendo algo, tentando que ficasse. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui e fique e alegre-se. Amanhã, de madrugada, vocês poderão levantar-se e partir para a sua casa. Então o pai parece que previa algo aqui, né? Previa algo terrível, como de fato foi. Versículo 10. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados, seu servo e sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, e já se afindava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade de Jebuseus e passar a noite aqui. Então, estava a caminho lá o levita, sua esposa, a concubina, o servo e seus jumentos, né? Então o servo pediu para passar a noite ali porque havia escurecido, né?
E o Senhor respondeu, o seu Senhor respondeu, né? Tinha escravos levitas, viu? Que o povo judeu que se dizia escravo lá no Egito tinha escravo, o levita tinha escravo, tá? Então, aqui o levita servo é escravo, tá, pessoal? Então, o Senhor respondeu. O Senhor de quem? O Senhor do servo. Não vamos entrar numa cidade estranha cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou, ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá, de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passar a noite em sua casa. Então eles chegaram na cidade, já escureceu, né? Obviamente, as noites naquela época deveriam ser bem, né, tenebrosas. Por quê? Porque não havia eletricidade, né? Porque o Deus bíblico não deu eletricidade àquele povo, só veio dar muitos anos depois, lá com a ciência, né? Então vamos lá. Versículo 16. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, ou seja, esse homem idoso era conterrâneo do levita, tá? Dos montes de Efraim. Por isso, talvez até por isso tenha se comparecido, né? Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá, né? Voltando de seu trabalho no campo, lembrando aqui que os homens de Gibeá, desse lugar de Gibeá, eram benjamitas, tá? Benjamitas, era de outra tribo, né? Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou, para onde vai? Para onde está indo? E de onde vem? E ele respondeu, estamos de viagem, indo de Belém, de Judá, para a região afastada, nos montes de Efraim, onde mora, ou seja, é conterrâneo do velho, né? Do idoso. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me ofereceu em casa, ou seja, ninguém me deu guarida, ninguém chamou ele, rapaz, não vai, dorma aí na praça não. Tem um lugar lá em casa, tu dorme lá. Aí, versículo 19. Temos palha e forragem para os nossos jumentos, isso aqui falando o levita, tá? Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim e para a sua serva, e para o jovem que está convosco. Não temos falta de nada, ou seja, não nos falta nada, apenas um lugar para dormir. Versículo 20. Você é bem-vindo em minha casa, disse o idoso, né? Disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não precisa passar a noite na praça. Então convidou ele para a casa dele, o idoso, né? Que era conterrâneo dele, como eu já falei. E os levou para a sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, começaram a beber alguma coisa, né? Esse pessoal tem o costume de beber pra caramba. Falando nisso aqui, né, lavaram os pés, né? É interessante que esse povo aqui ainda era limpo, né? Mas o Jesus bíblico era um grudento danado, sabe? Uma parte lá na Bíblia, lá, que eu falei em outro vídeo, que ele vai almoçar, o fariseu chama ele para almoçar, ele senta na mesa todo grudento, sabe? Não lavou nem a mão. E aí, filho. Versículo 22. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Agora começa o tirinete. Interessante que essa história aqui é quase idêntica à história de Ló, quando Ló sai com a família de lá, sabe, de Sodoma, e chega numa cidade e, aliás, quando os anjos chegam, os anjos chegam lá na casa de Ló, sabe, que Ló coloca eles para dentro de casa, sabe. É uma história bem interessante isso aqui, bem parecida, sabe. Mas seguindo aqui. Versículo 22. E quando estava entretido, alguns homens vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa. Tragam para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. Ou seja, a mesma coisa que fizeram lá com os anjos, né? Chegaram para Ló e mandaram que Ló trouxesse para fora os anjos, que eles queriam conhecê-los. Conhecê-los é a mesma coisa que ter relação sexual. Esse era o termo usado
na antiguidade. O termo bíblico usado, conhecer, quer dizer ter relações, tá? Então a mesma coisa que foi usado lá com os anjos aqui também usou, né? E mandou sair para fora, né? O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede. Não cometam essa loucura. Mas olha, quem comete loucura aqui, sabe? Os caras aqui estão errados, sabe? Coisa de bandidagem, bandido mesmo. Só que quem comete a loucura pior, a maior falta de caráter, perversidade e falta de caráter desse homem de Deus que ia para a casa do Senhor, sabe? Você vai ver o que eles fazem. O que eles fazem. Vejam aqui, olha aqui o que o velho faz, né, o idoso. Vejam aqui minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam essa loucura. Mais uma vez ele diz, para não cometer a loucura. Versículo 25. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina, o levita mandou a que ele tinha ido buscar porque traiu ele. Então o levita mandou a sua concubina para fora, mandou ela sair, entregou ela aos homens. Olha que cara canalha. O levita, o homem de Deus, levou, pegou a concubina, entregou para os caras para salvar sua própria pele. Que homem macho, né? Que levita, que canalha. Olha só. E eles levou, olha, vou repetir. Eu vou repetir porque, olha, mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao amanhecer, ao alvorecer, a deixaram. Foi o que o levita fez, pegou a concubina que foi buscar lá na casa do pai. Por que tu foi buscar, cara? Crente. Porque ele é crente, né? No Deus dele, né? Ele não ia para a casa do Senhor. Foi buscar na casa do pai dela para entregar para os homens, para ser estuprada a noite todinha por dezenas de homens, cara. Centenas de homens. Imagina aí, que canalha. E esse é o Deus, o povo do Deus bíblico. O povo escolhido é esse. Vamos lá. Versículo 26. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa onde o seu senhor... Olha a cena. Imagine essa cena. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. O seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Ele ia embora, ia deixar ela lá. Ele ia embora. O que acontece? Ela estava, a concubina, ali estava a concubina, caída na entrada da casa, com as mãos estendidas na soleira da porta. Versículo 28. Ele lhes disse, levanta-se, vamos. Não houve resposta, a mulher estava acabada, né? Mas não estava morta. Eita caramba. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Ele pegou ela, jogou do jumento nas costas, né? E foi para casa. Quando chegou, agora só, olha só que o levita, o homem de Deus, olha o que é que ele faz. Com a concubina que traiu ele, foi embora para a casa do pai. Ele foi buscar ela para quê? Primeiro entregou ela para salvar sua própria pele, esse covarde. Entregou ela para ser estuprada a noite toda. A mulher ficou acabada. Estuprada, arrasada. Sabe? Arrebentada. E agora ele levou ela para casa. Olha o que ele fez. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo de sua concubina em 12 partes. E as enviou a todas as regiões de Israel. Cortou o corpo da concubina em 12 partes e a enviou às regiões de Israel. Ela não estava morta porque o texto não diz que ela estava morta, diz apenas que ela não respondeu. Ele cortou em 12 pedaços. Este homem de Deus, levita. Todos os que viram isso disseram, nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas... Perdão, dê licença aqui, pessoal. Mais uma vez, ligação. Nunca se viu, nunca se viu
nem se fez uma coisa dessa desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Isso aqui é uma grande mentira. Sempre se fez isso, tá? Esse povo bárbaro aqui sempre se fez isso, sabe? Desde quando invadiam lá as terras lá, rapaz, né? Matavam as pessoas, estupravam as mulheres que já eram mulher, já não eram virgem, matavam, sabe? E ficavam só com as virgenzinhas, né? Até crianças, se fosse homem, não interessava para eles não, matava também. Sabe? Esse é o povo santo, arrogado pelos cristãos como sendo o povo escolhido. Rapaz, eu que não quero ser escolhido de um Deus bandido desse, rapaz. De um vagabundo desse que você arroga e diz que é bom. Sendo que você não lê sua Bíblia. Né? Você leu Isaías 45:7? Em toda a Bíblia, rapaz, está amando dele as mortes, né? Porque ele nunca se apresenta, eu repito, esse Deus é a cara do povo que o criou. Um povo perverso, né? Que para justificar suas maldades se escondiam atrás de um Deus, né? E depois inventaram a figura do demônio, né? Para justificar suas maldades. Que coisa. Tem um nojo, crente. Tem um nojo. Você, crente, que diz que o seu Deus é onisciente, que sabe de todas as coisas. Você diz que o seu Deus é onipresente, que está em todos os lugares. Diz que ele é onipotente, que é de poder infinito. Eu digo que você é um inocente. Você acredita nessa bobagem toda. Ok? A todos vocês, ateus, né? Sou ateu com muito orgulho. Forte abraço, amigos.